então? Vamos dar uma olhadinha? Esse abusadinho, esse soldado do morro. Mas assim, a gente sabia, né? A gente sabia, a gente tinha noção. Cara, não tava agradável. Não tava agradável. Estamos no dólar, vamos para o índice. Mapeei todas as entradas como eu sempre mapeio, né, cara? Sempre observando. Aqui a gente tá olhando 10 mil ticks, que é onde eu procuro. Deixa eu curtir o consagrado aqui. Que é onde eu procuro as entradas, né? Procuro as entradas aí, procuro confirmação no nosso... Procuro confirmação nos ticks maiores, né? Procuro confirmação lá nos 25 mil ticks, que a gente pode até colocar aqui para enxergar melhor esse movimento. Mas, cara, isso aqui é distribuição de violinadas. Isso aqui é o clássico de uma sexta-feira no Brasil, cara. Não tem arrego. Tem arrego. Eu curti aqui, meu. Esses. E... Pô, foi difícil, cara. Tentamos aqui, ó, recapitulando, né? Nós tínhamos um objetivo para fazer uma quebra de estrutura, e blá, 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 e blá, blá, blá. Não fui. Nesse primeiro movimento aqui, cadê? Onde que ele começou? Ali. Tá. Então, aqui começou o dia dele, né? E, cara, não fui nesse cara aqui de saideira, mas, assim, cheguei a imaginar que ele poderia fazer algo ali, mas a gente seguiu as técnicas de medição de perna. Então, beleza, veio até aqui. Eu imaginei que ele ia fazer um movimento proporcional do movimento medido. E nesse ponto aqui, eu identifiquei a mudança da característica do preço com a quebra da estrutura e toquei reto, né? E reto. Lendo exatamente a volatilidade dos 12 minutos, que estava em 198, 200 pontos. Tomamos a posição aqui na quebra da estrutura junto de duas tentativas falhadas de Joseph James, que eu gosto bastante. O mercado acelerou e a gente foi com ele e eu não saí. E eu pensei em sair. Depois eu pensei em sair aqui. Eu falei, não, eu vou segurar. Ele passou para cima da VWAP. Toma. 0 a 0. 0 a 0 com taxas pagas. Fez mais um pullback, perdeu o fundo. Isso aqui é o que o Stormer chama de Search and Destroy Day. É um dia de busca e destruição de contas. Clássico. Perde fundo, continua quebrando a estrutura. Opa! De novo. Mudou a característica do preço, quebrou a estrutura. Isso aqui que a gente busca. Vamos de novo, meus amigos. Vamos de novo, porque eu sou desses. E aí, fizemos a entrada de novo. Nesse caso aqui, foi uma tentativa falhada só. O mercado foi baseado na mudança da característica do preço. Veio até aqui, nós entramos aqui. Mercado acelerou, entramos, colocamos no 0 a 0 quando ele andou de novo os 200 pontos de volatilidade. Toma! 0 a 0 de novo. Falei, opa, não tô gostando desse mercado, meu amigo. Não tô gostando. Mas tudo bem, voltou ali. Aí o que eu observei? Calma, vamos afastar agora esse movimento pra gente ver o que tá acontecendo. Vamos olhar nos 25 mil ticks para ver onde é que tá a VWAP, a média de 21. Opa, tem um ponto bom. Quer ver que tem um ponto bom? Vamos nos 25 mil ticks, vocês vão ver por que eu entrei ali. 25 mil ticks foi o cruzamento daquela média, né? Passando para cima da VWAP. Tomamos a posição de novo, exatamente no teste da VWAP. Baixando para 10 mil ticks. Baixando para 10 mil ticks. Quero mostrar exatamente o ponto onde eu entrei. Qual foi o ponto? O ponto onde eu entrei foi duas tentativas falhadas, observando um prazo um pouquinho maior. Onde é que estavam as duas tentativas falhadas, meus amigos? Meus queridos. Uma tentativa falhada. Duas tentativas falhadas. Olha o teste num prior. Olha o Crown Reversal. Lembra do Crown Reversal?
vem com muito impacto. O que é o Crown Reversal, Ney? Uma tentativa falhada de vendedores para manter o preço abaixo da média de 21, 2 tentativas, um teste de prior e um candle de sinal. Tomamos a posição aqui. E aí sim, não titubeamos e saímos com 300 pontos quando ele rompeu esse topo. Eu comecei a rastrear. Quando ele fez isso aqui, puxei o stop para cá. E aí peguei e fechei na mão quando ele fez esse movimento aqui. Eu queria pegar um pouquinho mais alto, ele fechou um pouquinho mais em cima. Na sequência, o que ele fez? Violination, wapa, wapa, we seem so true. Violination. Perdeu o fundo de novo. Isso aqui é Search and Destroy desse dia extremamente perigoso. Isso aqui é desenhado para tu perder todo o dinheiro que tu lucrou no mês. Usamos sim a conta cheia, né? Na quarta-feira minha irmã fez um procedimento, a conta cheia deveria ter sido usado na quarta, mas assim, meus amigos, é a coincidência coincidente, meus amigos, eu não consigo lutar contra isso. Eu cheguei, primeiro que o procedimento da minha irmã era 17 horas, o cara mudou para 9 horas da manhã, nós tivemos que estar 8 horas da manhã lá. Ok, acontece, partiu. Chegamos no hospital, uma chuvarada. O Wi-Fi de visitantes não funcionava direito, nem renderizava o gráfico, não conseguia fazer nada. Beleza. Acessei meu 5G. Não tinha acesso dentro do hospital por causa das paredes. Não tinha acesso. Não tinha rede, ficava caindo toda hora, não conseguia conexão. O máximo que conseguia era mandar uma mensagem no WhatsApp e daqui a 5 minutos ela chegava em algum lugar e alguém me respondia. Só isso. Aí eu desisti, né? Aí eu vim pra cá, peguei meu filho, voltei pra terapia. Chegamos, onde eu me sentei pra ver o mercado mesmo, era 3h20 da tarde, 3h15. Aí eu vi tudo que tinha acontecido. Tudo bem, não usei a conta cheia. Isso aqui foi o dia de hoje, na minha conta cheia. Day trade aqui, ó, genial. Isso aqui foi o dia de ontem, que vale a pena mostrar. E olha só. Sempre tentando te limpar, mas foram dias difíceis, né? Vamos olhar o semanal dessa conta, ó, tá vendo? Ó, praticamente o que eu perdi eu ganhei, né? É tipo a faquinha de 2 legumes. Aqui, ó, vamos botar aqui, ó, 27 para ficar um gráfico mais bonitinho. Aí, ó lá. Não é fácil, meus amigos. Não é fácil, mas tudo bem, é assim que é. Tem dias tortos e dias bons e a gente tem que operar nesses dias para aprender como que a gente faz as saídas, né? Aqui foi básico, né, cara? Foi claro para mim. Tentei aqui, não foi. Eu ia tentar só mais uma. E não ia fazer mais nada. E o que ele me entregasse, eu ia pegar. Tanto que quando ele começou a parar os candles dele, eu vazei. Poderia ter esperado mais. Cara, num dia bom, poderia. Num dia que tem um volume financeiro legal, que o mercado está querendo se desenvolver, sim, poderia. Não hoje. A gente já sabe como esses dias funcionam. A gente já sabe. A gente sabe o que ele quer. Ele quer buscar stops. Então aqui, rendezinho, né? Esse rendezinho mais antigo, na verdade, né? Sei lá, buscamos pela rotação no início ali, não quis fazer, beleza. Atacamos no meio do rende mesmo. Agora aumentou esse rende aqui? Aumentou, tá expandindo. Então sim, a gente pode fazer um movimento contrário aí para tentar a rotação. Eu não recomendo, cara. Eu recomendo operar no sentido de mercado. Só que assim, 13 horas o mercado americano vai fechar. Então assim, tudo isso aqui que tá acontecendo aqui, já não tem muita gente operando. A partir das 13 horas vai todo mundo embora dos grandão. UBS, Caralho 4, vai tudo embora. Esse mercado aqui fica busca de liquidez. Então, se fosse para apostar, tem que voltar na segunda-feira, cara. O que deu para fazer foi isso e, tô amarradão com isso, tô feliz da vida com isso, assim, ainda mais com a minha conta cheia. E, cara, assim, encerrou o desafio lá. Na verdade, assim, até pensei em abrir outro desafio, mas... cara, não tô afim, assim. Foi bom, esse desafio foi bom para provar que eu consigo, cara. Para provar que o setup funciona, para me dar um pouco mais de confiança. Entendeu? Então... cadê? Onde é que eu tenho que ir mesmo? Que eu agora esqueci. Acho que aqui, torneios. Os torneios.
Em andamento não. Finalizado. Tá aí, ó. Aí minha conta safe. Encerrado. Torneio finalizado. Consegui recuperar aí R$100 com 54. De 100%, 101% do capital que eu tinha ali apostado. Recomendo demais. Cara, a conta safe eu recomendo demais, pessoal. Recomendo demais. Isso aqui vale muito a pena, cara. Muito a pena. Como um aprendizado, como a gente segurar as operações, né? Como eu já tô há 3 anos e meio operando esse negócio aqui, cara, eu acho interessante, eu acho válido, mas eu tô em dúvida ainda se eu vou abrir outro desafio. Porque, cara, eu já entendi que o meu setup funciona. Quem não estava funcionando era a minha mente. E outra coisa, eu estava usando stops muito curtos. Então, a minha técnica, que eu vou mudar minha constituição de trading, né? Minha técnica é essa. Minha técnica é não usar stops. Quando eu abro uma operação, ó, pode ver aqui, ó. Não tem take nem stop. Entendeu? Eu coloco o meu take, eu coloco o meu stop, tudo de cabeça. Ninguém vê a minha ordem, ele só vê a minha entrada, mas não sabe onde está meu stop, não sabe onde está meu take. E eu vou analisando. Ah, é topo? Ah, é fundo? Isso aqui é um topo? Tá, vamos tentar chegar ali. Chegando ali, a gente vê o que a gente faz, né? Ah, violinou aqui, voltou no 0 a 0, violinou aqui, voltou no 0 a 0. Cara, basta só romper o topo prévio aqui, ó. Quando romper esse aqui, eu já vou ficar de olho. Quando romper esse aqui grandão, eu vou fechar. E foi o que eu fiz. Então, assim, eu sei como operar. E o stop, cara, eu vou olhar a volatilidade dos 60 minutos. Aquele ali vai ser o meu stop. Não tem como o cara brigar com esses cara grandão, UBS, cacete A4 aqui, ó. Não tem, cara, não tem como brigar com esses caras com stop de 100 pontos, 150 pontos. Não tem. Tem que olhar a volatilidade de 60 minutos, o stop tá de 400 pontos. Cara, meu stop, onde eu vou sangrar máximo, vai ser 400 pontos. Aí vou ficar observando. Óbvio, se ele fizer esse movimento aqui que ele fez aqui, voltou e eu não fechei no 0 a 0 como eu fiz aqui, cara, eu vou ficar observando a perda desse fundo, a mudança da característica do preço, a quebra da estrutura, e vou fechar aqui minha operação. Eu não vou deixar chegar aqui. Eu não sei até onde esse cara pode ir. Ele pode ir mais. Entendeu? E aí eu vou esperar por um próximo momento. Eu não vou deixar chegar em 400 pontos, 450 pontos. Não. É só um stop mental. E aí eu vou usar o meu gerenciamento de risco para sair fora. E o meu take é a mesma coisa. Passou daqui, eu fiquei de olho, fiquei com a mão no F4. Foi mais um pouquinho, tentou ir lá e aí começou a voltar, eu fechei. Não vou pensar 2 vezes, é um mercado torto. Não vou apostar. Não quero. De maneira alguma. E essa foi a minha técnica. E o dólar, cara, por incrível que pareça, o dólar fez um movimentinho melhor que o índice, né? Ó, e tá fazendo outra. Tentando fazer o quê? Essa rotação aqui, ó, de pêndulo. Tentando um ataque, né? O que eu falo ele é vendedor, mas tá difícil de vender nesse cara. Ele não vende fácil, ele vende brigando, ele cai atirando. Ó, e aqui o que ele fez? Mudou a característica do preço, quebrou a estrutura em cima da VWAP. 12h31, perigoso, sexta-feira, mas ó, tá dando indícios que ele pode retestar aquele topo lá. E aí ele vai mudar a característica do preço aqui para virar comprador, né? E aqui ele quebrou, olha a maldade que faz direto esse mercado. Ele, nesse ponto aqui, ó, ele quebrou a estrutura para seguir a venda. Aí ele quebra a estrutura, faz um fundo mais alto e tá indo lá no choque, lá para mudar a característica do preço. Isso que chama violinado. Se não tiver um stop controlado nessa história aqui, meu amigo, vai tomar ele. Vai tomar ele. Se for um stop muito curto, vai tomar ele. Vai tomar ele. E cruzando as médias, né, cara? Para. Aqui é a mesma coisa, ó. Se a gente afastar aqui um pouquinho, ó. Tá vendo? Tava nessa congestão, quebrou a estrutura, né? Quebrou a estrutura aqui, ó. Olha lá. Aqui ele quebra a estrutura, quebrou a estrutura da história. Quebrou, voltou. Quebrou, voltou. Quebrou, voltou. O que é isso, cara? Agora ele pode buscar aqui a mudança da característica do preço nos 60 minutos para passar a ser um vendedor. Vai confiar? Eu não confio. Ele pode chegar aqui e fazer a mesma coisa que o dólar fez. Vai lá, vai dizer, sou o vendedor. Toma. Rompe topo. A dica hoje
Cara, pelas entradas aqui eu fico mapeando elas todas. Ó. Não operar, cara. Não operar. Ele tá gerando liquidez. Ele vai fazer um outro movimento poderoso. Pode ser hoje. Pode agora começar aqui, ó. Ele já quebrou a estrutura aqui, ó. Muda a característica do preço, ó. Isso aqui me diz que, primeiro, isso aqui é um range. Isso aqui tá confirmado que o mini índice é um range, né? E é um range de outro dia, não é de hoje. Ele segue nesse range, ele segue nessa briga. Ou seja, ele tá gerando liquidez para fazer um movimento para algum lado. Ele vai espirrar muito rápido para algum lado. Para onde a gente não sabe. Né? A minha prioridade é sempre tomar a VWAP, né? E até tava vendo um cara que tava mostrando sobre a VWAP e eu até criei um novo layout aqui, ó. São só das VWAPs. VWAP mensal, semanal e diário, olha lá. Aí, ó, o que a gente quer. Mensal, semanal e diário. É isso que a gente quer. Perfeito. Olha o cruzamento dela aqui, ó. Aqui, ó. Aqui o pullback. Aquela pedrada. Poderia ter feito na quarta-feira. Tem que buscar por isso. Isso aqui é uma confluência. Aí vai no dólar. Vai no dólar pra tu ver. Olha o dólar. Tá vendo por que ele não vende? Por que ele não vende, né? A VWAP mensal tá passando no meio do jogo. A semanal tá por cima. A diária tá aqui embaixo. Por que ele não vende? Por que ele tá violinador? Modo hard. Tá aqui, ó. Tá escrito nas estrelas. A gente pode usar as VWAP para nos cantar essa pedra. Tá torto. Tá torto. Tá numa lateralização. É isso. Bem simples. Vou me agilizar que eu tenho funçãozinha depois. Vou curtir meu fim de semana amarradão. Feliz da vida com os resultados. Feliz da vida de ter encerrado a conta Safe. Gostei. Um baita de um aprendizado. Mas eu acho que a conta Safe eu já encerrei também ali o que eu tinha que fazer. Eu já consegui absorver os meus erros. Consegui adquirir confiança para as minhas operações. Talvez faça mais outros desafios, mas por agora não. Vou usar minha conta cheia aí até o dia 15 de dezembro e 14 de dezembro. Então, sim, vou usar minha conta cheia ali para ver se eu consigo aplicar essa mesma técnica aqui. Se não der certo e eu perder a confiança de novo e não der certo, eu faço outro desafio da conta Safe durante o verão. E aí lá na metade de fevereiro lá eu volto minha conta cheia de novo e vamos tocar ali reto até o final do ano de 2026. Valeu, bom fim de semana. Espero que vocês aproveitem bastante. Vamos só passar aqui os 60 minutos. A gente dá uma olhada nos 60 minutos, ó. Tá vendo aqui o que eu tava falando antes ali, ó? Ele quebra a estrutura, só vai mudar a característica do preço aqui no mini índice. E aí, né? O cara quebra a estrutura e violina. Né? É o clássico. Isso aqui é a violinada clássica. Como disse o cara hoje ali na livezinha que eu tava vendo, que eu gosto lá da Clear, da Pan e do Cairo, o cara falou: o índice só tem um destino, é sempre direita. Índice dólar, e é isso aí mesmo. Aqui o dólar, ó. O dólar quebra a estrutura, diz que é vendedor e violina. E aí agora ele muda a característica do preço aqui em cima. Média de 200 dizendo que ele é vendedor. Mas ele não vende. Lembra daquela confluência das médias da VWAP lá? Pois é, não tem confluência aqui. No índice tem. O índice tá vindo. O índice tá vindo bandidão. Meio de 36, pode ser que ele venha mesmo. Aqui ele fez um pivô falso, né? Ele acabou de ativar um pivô falso aqui. Muda a característica do preço. Só iria quebrar a estrutura efetivamente perdendo esse fundo aqui, ó. Ups. Calma até. Perdendo este fundo aqui. Mas... perdendo este fundo aqui, ó. E ele não... E ele não perde, né? Ele rompe o topo. E gera um pivô falso aí de venda, né? Interessante, né? Isso. Ele tá fazendo tudo que ele fez aqui, ó. Os mesmos pontos, mesma coisa, mesmo movimento, nada muda. Tá fazendo a mesma coisa, mesma violinada. Rompe o topo, quebra a estrutura, ativa esse pivô falso. E aí agora ele tem uma boa, ó, tem
volume financeiro nessa história. Antes de eu me despedir, vamos dar uma olhada aqui nesse movimento só para ver o que ele vai fazer. Vamos ver se ele vai deslanchar mesmo. E agora, ele deslanchando, ele rompe aquele topo lá, né? Ele tem o objetivo daquele topo lá, testando a VWAP. O problema é que 12h40. Lembra da nossa técnica da VWAP? Que não é uma regra, né? Mas é uma regra que funciona bastante. Nossa técnica da VWAP é ser repelido dela na parte da manhã e atraído na parte da tarde. São 12h40. Já é de tarde, né? Já pode contar que seja à tarde, né? Então, pode enroscar na VWAP como ele tem se enroscado aqui direto. Tá vendo? Não sei, teoricamente aqui seria a rotação desse pêndulo, né? Veio até aqui. Poderia rotacionar proporcional aqui. Mas depois a gente pensar numa compra nessa região aqui. E se tiver na compra por aqui, a gente já sabe que pode tentar uma saída aqui, né? Rompeu o topo. Tá segurando na VWAP. Pode ser, ó, mudou as médias. Pode ser um movimento direcional. Mas tem que ter volume financeiro nessa história. A gente opera em ticks, por quê? Porque ticks refletem volume financeiro e repetição de padrões de entrada. Então, a gente opera em ticks só para isso, só por causa disso. A entrada é aqui, depois eu fico olhando ali 12 minutos, 60 minutos, vou dando uma olhada aqui, 25 mil ticks no mini índice, 5 mil ticks no mini dólar, para ver se está havendo uma confluência nesses tempos, para ver se a gente vai seguir na operação ou não. E esse é um ponto interessante, ó. Teste na VWAP. Vai repelir ou vai ficar amarrado nela? Lembrando que 13 horas fecha o mercado Yankee, né? Mas e aí? Vai repelir? Precisa de volume financeiro. O mercado tem que fazer um movimento, deslanchar, fazer movimentos direcionais bem rápido. Não pode ficar amarrado. Se ele ficar amarrado, é uma cilada, bem. Ele vem para violinada, é search and destroy. Ele deu um sinal aqui, cara, ele engolfou, né? Ele não deu um sinal, né? Engolfou. Não foi um candle de responsa. Isso aqui foi um candle de responsa. Vinha aqui aí, caindo e aí, pô. Ele ali não. Ele ali é um candle meia boca. Tá se mantendo acima da VWAP. Aí onde é que a gente vai observar pela quebra da estrutura? Aqui. Onde é que ele vai mudar a característica do preço para ser um vendedor de novo? Aqui fica uma relação muito boa, né? Muito boa. Porque ele só vai mudar lá embaixo. Só que pela forma como ele está agindo durante o dia, cara, eu não arriscaria meu capital aí. Não arriscaria mesmo. Deixa ele se matar. Para mim vai gerar liquidez para fazer um movimento muito bom direcional na semana. A gente espera pelo movimento bom. Se fizer hoje, beleza. A gente espera por um pullback e entra de novo. O mercado é repetição. O mercado é eterna repetição. A gente não pode cair no FOMO, a gente não pode cair na ganância, a gente não pode cair no medo, a gente não pode ter medo de fazer operações. A gente não pode cair no FOMO. A gente não pode ter muita ganância. Querer operar no mercado desse, buscar 1000 pontos, cara, porra, olha, é resiliência, meu amigo. É praticamente um cara extremamente... Como é que fala? Extremamente... Esqueci a palavra agora. Determinado. Um cara extremamente determinado. Porque o mercado está nos dizendo assim, ó, não vou fazer nada, meu amigo. Eu não quero fazer nada, meu amigo. Eu tô muito louco. Tô muito louco. Eu não tô fazendo nada. Aqui, ó. Aqui, ó. Não tô fazendo nada, meu amigo. Tô fazendo nada. Isso aqui é um dos padrões mais difíceis de operar. Já dizia Stormer. Joseph James gosta desse padrão. Eu acho esse padrão muito foda de operar. Muito foda. Não recomendo. O cara tem que ter uma experiência e, cara, tem que ter confiança no taco. Porque não é fácil de operar esse padrão aqui. E é isso. Faço projeções aí de segunda a sexta, de segunda a quinta, libero elas à noite, aí pós 21 horas. Pra gente tentar evitar as bolas curvas do próximo dia, e acontece essas bolas curvas. Hoje foi um dia aí de bola curva torta e à direita. Tem que ter gerenciamento de risco.
faço lives pós-meio-dia para mostrar tudo que eu tentei de evitar de bolas curvas e tudo que eu tentei efetivamente fazer durante a manhã. Por que amanhã, né? Porque amanhã é onde acontece o jogo. Se não acontece nada, o mercado fica preso. Hoje aconteceu. Tá. Para mim, isso aqui são movimentos que efetivamente aconteceram, né? Não é um mercado preso, fazendo os movimentos. Então, talvez à tarde ele comece a ir esmagando esse mercado aqui, sabe? Ele segue fazendo esses movimentos aí e começa cada vez a encurtar mais o movimento, sacou? Aí ele fica pá, aí fica pá, vai mais lá em cima, aí volta, pá, ó, aqui, fazendo isso aqui, sacou? E aí lá na segunda-feira lá ele vai entregar alguma coisa. Infelizmente. Com a experiência, o tempo de tela, a gente vai observando esses dias e sabe que esses dias não adianta querer buscar 1000 pontos num dia como esse. Porque eu aprendi, ó, eu era para ter fechado na volatilidade, e aqui eu fiz o movimento certo, seria 200, 400, 300, né? 700 pontos num dia todo torto como hoje. Tava excelente, né? Mas tudo bem, 300 pontos também tá bom. Muito obrigado. Bom fim de semana. Voltamos aí na segunda-feira, após meio-dia, para ver o que a gente conseguiu fazer pela manhã. Bom fim de semana, aproveitem. Eu vou aproveitar, tô amarradão, atingir vários objetivos essa semana. Obrigado.